que ela colocou só no YouTube, né? Depois, se for possível, colocar aqui no telão. Sozo é uma palavra grega que aparece 110 vezes no Novo Testamento. A palavra sozo, ela significa salvação, cura, libertação. Ela significa a plenitude de Cristo em nós. Hoje eu vou ministrar nesta noite sobre salvação, cura e libertação. E todos aqueles que estiverem com seus corações abertos viverão o sozo, a salvação, a cura e a libertação na sua totalidade, na sua plenitude. Eu espero em Deus, em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor atinja o seu coração e a sua vida com esta palavra. E eu creio em o nome do Senhor que um novo tempo começa para você nesta noite. Quem recebe isso, diga amém. Estamos a 16 dias para o final de 2024. O Senhor tem muito a fazer em 16 dias. Ele pode todas as coisas e Ele abençoará você para os próximos 16 dias. Eu acredito e profetizo que 2026 para você será muito melhor do que foi 2025. Glória a Deus. Vou falar melhor. O teu futuro será melhor do que o teu passado. Vou dizer outra vez, o seu futuro será melhor do que o seu passado. 2026, que nos aguarde, nós chegaremos lá e viveremos o sobrenatural de Deus. Só quem não concorda comigo, fique calado por 3 segundos. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Então eu inicio a mensagem de agora no final da mensagem da manhã. Na mensagem da manhã, como eu ministrei sobre a sincronia do milagre, e depois você pode ver no YouTube, no final desta mensagem eu falei sobre cura. E eu disse que a cura, ela não acontece de forma espontânea, por acaso, de repente, pode acontecer, mas como um milagre. Mas quem está enfermo, quer seja da alma, quer seja do corpo, precisa clamar, pedir, desejar, ansiar ser curado. Se você não deseja ser curado, provavelmente você não será. E por que eu digo isto? Porque a palavra de Deus nos revela isso na vida do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele era um cego, como a própria palavra de Deus diz, que ele carregava sobre os seus ombros uma capa, que era uma autorização de Roma para que ele pudesse mendigar nas ruas de Jerusalém. Ninguém sem a capa poderia pedir esmolas. Então ele entrava num sistema onde este sistema avaliaria, ele passaria por um médico romano e depois dessa avaliação, veria se de fato fosse cego, ele ganharia uma capa, que era um documento, e essa capa sobre os seus ombros lhe dava direito de pedir esmolas. E agora a Bíblia diz que Jesus está saindo da cidade quando ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem conhece essa parte, diga eu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você observe que ele era cego, mas enxergava muito mais do que pessoas que viam. Porque ele enxergou que Jesus era o filho de Davi, ou seja, o prometido, o Salvador, e clamava por sua salvação além da sua cura. Tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus vai na direção deste homem e pergunta para o homem que é cego: o que queres que eu te faça? Essa pergunta não era retórica. Essa pergunta era objetiva. Por quê? Porque aquele homem tinha uma autorização para mendigar e podia ser que ele não quisesse ser curado dos olhos. Podia ser que ele quisesse receber mais esmolas. Obrigue o povo de Jerusalém, sempre que passar por mim, me dar uma oferta, me dar uma esmola, melhor dizendo. Porque oferta nós damos ao Senhor, isso é bom a gente falar também. Sempre esmola nós damos a um miserável necessitado. Oferta nós damos ao Senhor. E a um amigo nós damos ajuda. Porque quando nós ofertamos, nós estamos extraindo de quem nós ofertamos o que ele tem. E alguém que está numa situação de mendigância não tem nada. Um amigo carente de uma ajuda não tem nada para lhe dar. Mas quando você oferta ao Senhor, Ele derrama sobre você suas ricas bênçãos. Glória a Deus. Eu ouvi dizer que aqui em Portugal, o povo não costuma muito deixar caixinha para os garçons. E eu não sei se cobram 10% nas mesas. Não sei, não cobram, né?
No Brasil tudo é taxado, né? 10%. Eu costumo dizer, irmãos, que se porventura vier já na nota 10% para o serviço do garçom, se eu e minha esposa nós sairmos com um casal que se recusa a entregar os 10% para o garçom, nunca mais nós vamos jantar com esse casal. Porque ele é escasso. E nós não podemos andar com pessoas escassas. Nós temos que andar com pessoas abundantes. Pobre é quem não tem nada para dar. Se nós temos algo para dar, nós deixamos de ser pobre. E hoje eu estou declarando em nome de Jesus que aqui não haverá pobres em Lagoinha Braga. Todos aqui terão para dar. Todos aqui terão para dar. Para alguns é inconcebível dar, né? O Senhor te colocará na abundância de maneira que dar será prazeroso. Você, meu irmão, você vai entregar. Você vai ter prazer em dividir, você vai ver, o Senhor te abençoará. E aqui este cego, ele poderia pedir, eu gostaria de ter mais esmolas. Ele poderia pedir, eu quero ser colocado num outro ponto de Jerusalém. Porque o ponto que eu estou não está dando muita esmola, eu quero ser colocado num ponto próximo de um supermercado. Porque lá, quando as pessoas fizerem compras, se compadecerão de mim e me darão uma esmola. Mas não, ele olhou para Jesus e falou, Senhor, eu quero ver. E o que me impressiona é que quando ele declara isso, ele dá um salto sobre os seus pés e solta a capa. Ele já estava fazendo uma declaração. Eu não quero mais depender de ninguém. Eu quero ver. E hoje eu estou declarando de forma profética. Você não dependerá de ninguém. O Senhor será o seu provedor em todas as áreas e níveis da tua vida. O Senhor proverá em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Quando ele diz isso, Jesus vai dizer para o cego, então veja, a sua fé te salvou. Em algumas traduções vai dizer curou, mas no original, tanto curou quanto salvou, é sozo. No grego, diz a sua fé, sozo. Te curou, te libertou e te salvou. Você mostrou uma fé que vai levar você para a eternidade. Você está demonstrando uma fé que está te curando da planta dos pés ao alto da cabeça. E você está demonstrando uma fé que todas as correntes e grilhões que estavam amarrados em você estão sendo despedaçados. Você está vivendo a liberdade em Deus. 3 amém, 1 aleluia. Você vai viver a liberdade, a plenitude em Deus. Quem pode dar um glória mais alto, faça isso. Aleluia. Em Lucas 19, e agora sim eu vou ler o texto. Lucas 19 vai dizer desse jeito. Aqui também uma passagem muito conhecida, mas é interessante nós lermos. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, chamou pelo nome, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa alguém eu tenho defraudado, eu restituo de forma quadruplicada. E disse-lhe Jesus, hoje veio sozo, salvação a esta casa, pois também esse é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, ele estava falando dele, Jesus, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga amém. Espírito Santo de Deus,
como uma espada afiada e aguda. Senhor, que o Senhor faça divisão entre alma e espírito, juntas e medulas nessa hora, e que todos compreendam a Tua palavra. E assim como Teu servo, Senhor, já orou pela minha vida, eu creio que sou um instrumento de Deus para que o Senhor possa falar aos corações sedentos, aos famintos, aleluia, aos necessitados nesse lugar hoje. Só quem recebe isso, diga amém. Glória a Jesus. Essa história é a história de Zaqueu, todos vocês conhecem. O que me chama a atenção é que no final, Jesus vai declarar que hoje entrava a salvação na casa dele. Porque Jesus ele veio para trazer salvação ao que estava perdido, para buscar e salvar o que estava perdido. Eu já fui um perdido. A grande maioria, 90% dos que estão aqui não nasceram em berço evangélico, então eram perdidos também. E alguns, apesar de ter nascido em berço evangélico, se perderam. Dentro da igreja estavam perdidos. E Jesus veio nos buscar e salvar, porque nós estávamos perdidos. E salvar é sozo. Ele não veio apenas apresentar para nós uma vida quando nós chegarmos no céu. Ele veio nos apresentar uma eternidade a partir de agora, a partir da terra. Você é alguém que tem a vida eterna a partir da terra. O Senhor preparou para você uma eternidade que já começou e vai continuar no céu de glória, em o nome de Jesus. Aleluia! A eternidade para nós não é algo futuro ou imaginário. A eternidade para nós iniciou quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas não só isso. Ele veio trazer cura completa. Ele veio trazer libertação. E Ele veio trazer a plenitude da sua presença em nós. E agora nós vamos vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. Para nós vivermos a plenitude do céu na terra, como diz a oração do Pai Nosso: Senhor, seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu, é trazer o céu para a terra. Eu quero declarar e profetizar que você vai viver tempos de céu na terra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Por onde você andar, um cidadão do reino estará caminhando. Onde você entrar, um cidadão do reino acabou de entrar. Eu estou falando com os embaixadores de Cristo. Você entrará nos lugares como um embaixador de Cristo. O Senhor vai estar na sua vida onde quer que você esteja, e você viverá o sobrenatural de Deus. Quem crê nisso, diga amém. E estes sinais seguirão aos que creem. Quem crê aqui, diga eu. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. É a unção de Deus em você, é a unção de Deus fluindo através de você. Mas para isso você precisa vivenciar o sozo. Você precisa vivenciar a plenitude. Você precisa ser salvo, curado e liberto. E isso está disponível para você nesta noite. Irmãos, não é algo, como eu já disse, imaginário, está disponível, mas você pega se você quiser. Nós estamos aqui em Braga há exatamente 9 dias. Amanhã nós vamos embora. Alguém, pelo amor de Deus, faz A? Isso, obrigado, irmão, eu sou sensível. Amanhã nós vamos embora. Oh, eu sou muito sensível, gente. E quando nós chegamos aqui nesse lugar e tivemos a oportunidade de conhecer uma parte do povo de Deus, isso muito nos alegrou. Ter a certeza de que a obra do Senhor, ela está fluindo. O reino de Deus na terra está acontecendo. Você é um representante do Cristo na empresa que você trabalha. Você é um representante do Cristo na escola que você estuda. Você é um representante do Cristo nas ruas que você anda e no prédio que você mora, na casa que você vive. Você é um representante do Senhor Jesus Cristo. Quando as pessoas olharem para você, tem que ver algo diferente em você. E hoje a salvação chegou na tua vida, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Quando eu cheguei, e eu aprendi isso com
um moço que foi pregar lá na nossa igreja, ele falou, você pode viajar e chegar num país e não sair do aeroporto, afinal de contas você já está naquele país. E alguém dizer para você assim, mas você não veio para Portugal? Pois é, mas eu gostei tanto do aeroporto que eu vou ficar aqui uns 10 dias. E se meu filho quiser, ele que me venha ver aqui no aeroporto. Eu não quero conhecer mais nada, só isso aqui já está bom, pisei em território português. Mas não é assim, irmãos. Nós entramos no país, agora nós precisamos avançar e conhecer o país. Você entrou no reino de Deus, agora você precisa avançar e viver o reino de Deus. Tem muita coisa de Deus para você viver na terra. Você não pode ficar só limitado à entrada, ao hall de entrada daquele lugar. Ei, irmãos, o que o Senhor tem para você é poderoso. E hoje eu estou ministrando sobre a sua vida a unção do Espírito Santo, para que você seja um ganhador de almas para o reino de Deus. Pessoas conhecerão a Cristo através de você. Aleluia. Há pessoas que estão desta igreja a um convite. Eu vou repetir. Há pessoas que estão da Lagoinha Braga a um convite. Se você convidar, domingo que vem ela está aqui. Você é um embaixador do reino. Sabe quando você toma um remédio que fez bem para você, você come uma comida que foi muito boa para você, você quer passar isso adiante. Cristo é a plenitude em nós. Precisamos passar isso adiante. Cristo não cabe em mim. Ele precisa ser multiplicado na vida de todos aqueles que estiverem próximos a mim. Cristo não cabe em você. Todas as pessoas que chegarem próximos a ti verão Cristo em você. E a esperança vai ressurgir nos seus corações como ressurgiu no seu coração. Hoje Deus está ministrando dizendo que vai curar pessoas aqui. Vai curar da tristeza, vai curar da angústia, vai curar, não importa a enfermidade que você tenha. O Senhor Deus, Ele vai curar você neste lugar em o nome de Jesus. Quando você vive sozo, você vive uma vida livre de condenação. Ninguém mais pode te condenar pelo seu passado. E quando alguém vier te condenar pelo seu passado, fale o que o pastor de vocês disse há dezenas de anos atrás. E quando o diabo vier apontar o teu passado, jogue na cara dele o futuro dele, que é no lago de fogo e de enxofre, porque o teu passado já foi esquecido por Cristo. Eu não moro mais no meu passado. Você não mora mais no seu passado. Quando alguém vier apontar os erros do seu passado, hoje o Senhor está te livrando de todas as condenações que você tinha no seu passado com relação ao pecado. O Senhor está dizendo para você, ei, você não mora mais lá. Tem um novo tempo preparado para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo, Jesus me perdoou. Agora se perdoe. Você precisa se perdoar. O Espírito de Deus está ministrando ao meu coração, dizendo que há pessoas aqui que não conseguem perdoar a si mesmo, pelo que fizeram, pelo que falaram, por quem abandonou, por quem deixou. O Senhor está dizendo, você precisa se perdoar. Um novo tempo, uma nova porta se abriu para você. Jesus diz, eu sou a porta. Ei, irmãos, um novo tempo abriu para você em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Livres da condenação, livres de enfermidades e de opressão, livre da depressão e da ansiedade, mas você tem que querer. Eu disse aqui pela manhã, irmãos, que às vezes a enfermidade causa uma dependência emocional, e essa dependência emocional faz com que todos os parentes venham ver o pai ou a mãe que está doente. E agora, porque o pai e a mãe que está doente é visitado pelos filhos, ele não quer ser livre da enfermidade, porque se ele for curado, os filhos não vêm mais na sua casa. Outros não querem ser curados, porque se forem curados, perdem o benefício. Eu disse isso aqui hoje. Pessoas que, nós já vimos isso acontecer. Vamos orar para que essa senhora seja curada. Ela tira a mão do pastor e diz assim, não, pastor, não ore para que eu seja curada, ore só para que eu não tenha dor. Porque se eu for curada, eu não receberei mais o benefício do INSS. Tem pessoas que não querem ser curadas. Mas em contrapartida,
tem muita gente que deseja ser curada, só não sabia que precisava pedir, só não sabia que precisava clamar por ele, só não sabia que precisava acessar o telefone da pastora, só não sabia que precisava de uma oração específica. Hoje o Senhor está dizendo para você: seja curado se esse for o desejo da tua alma, em o nome do Senhor Jesus. Um jovem na igreja, o pai dele estava muito enfermo, estava internado, hospitalizado. E me pediram para eu visitá-lo. E quando eu cheguei nesse hospital, quando eu cheguei na porta do hospital, este homem, ele sabia que eu era pastor, nós somos pastores, vai fazer 25 anos. Casados há 31 anos, vamos já fazer 25 anos como pastores de uma igreja. E quando nós chegamos na porta desse hospital, o Senhor me viu e disse assim: ô pastor, veio com meu filho, poxa, que legal, veio me ver, mas fique aí na porta, porque se você veio falar que para eu ser curado, eu preciso do teu Jesus, pode voltar daí mesmo. E eu falei para o jovem: eu não tenho mais nada o que fazer aqui. Ele não quer ser curado por Jesus. Resultado, 3 dias depois esse homem vem a óbito. Irmãos, e se aquela oração, e se eu orasse naquele dia, e se o Senhor resolvesse, porque quem cura é Deus, a gente só ora. E se hoje o Senhor resolver te curar, você só precisa abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero ser curado. E você viverá o sobrenatural de Deus. Não só ter a vida eterna, mas viver curado nesta terra. Não só ter a vida eterna e viver curado nessa terra, mas viver liberto de toda a opressão do diabo, opressão maligna, liberto de qualquer síndrome que esse mundo pode causar em você. Hoje o Senhor está livrando aqueles que querem ser livres, curando aqueles que querem ser curados. Eu posso ver mãos levantadas aqui dizendo: Senhor, eu preciso disso. A depressão é o mal do século, irmãos. Há pessoas que postam fotos sorrindo, vídeos sorrindo com a família, e depois a depressão a vence. Mas quando nós vivemos o sozo, o Senhor livra da depressão. São doenças psicossomáticas, doenças que começam na mente e se manifestam no corpo. Ansiedade, depressão. Existem remédios paliativos. Todo mundo já categoriza, os médicos já categorizam como doença. Mas ninguém sabe de onde vem, como faz para sair. Hoje eu estou aqui lhe dizendo: Jesus pode fazer. Jesus, Ele pode curar você. Hoje Jesus pode inaugurar um sorriso novo nos teus lábios. Hoje Jesus pode inaugurar um motivo para você acordar amanhã pela manhã e dançar para Jesus na sua casa. Só quem entende isso, pelo amor de Deus, reaja. Aleluia. Cura do espírito, da alma e do corpo. Feridas emocionais. O Senhor hoje está curando feridas emocionais. Tem pessoas que têm feridas no seu coração, irmão. Irmãos, feridas que médicos, que homens, que pessoas não conseguem acessar. Hoje o Senhor está entrando com providência e dizendo: eu estou curando as tuas emoções. Eu estou livrando você das dores. Ei, querido, é muito bom viver saudável, é muito bom viver sem dor. Hoje o Senhor está dizendo para você: eu estou te livrando das dores do seu passado. Eu estou te livrando das dores das condenações. Eu estou te livrando. Aleluia, aleluia, aleluia. Em Mateus 9, 22, vai falar daquela mulher do fluxo de sangue que o pastor Aldo pregou aqui no domingo passado, que quando ela toca em Jesus, ela é curada. E Jesus, quando sente que do seu corpo sai vigor, sai virtude, ele para. Ele olha para trás e pergunta: quem me tocou? A Bíblia diz: e ela não podendo mais se esconder. Queridos, não dá mais para se esconder, querido. É tempo de você se revelar para Jesus e dizer: Senhor, olha eu aqui, Jesus. Aleluia, eu sei que tem pessoas aqui que vão abrir o coração hoje para Jesus e dizer: Senhor, olha eu aqui. Pessoas que entraram aqui hoje dizendo: eu não aguento mais, eu não suporto mais. Mas vão sair dizendo: olha eu aqui, Jesus.
E ela não podendo mais se ocultar, disse, foi eu quem te toquei. E Jesus olha nos olhos dela e fala, filha, a sua fé te salvou. Sozo. A tua fé em mim trouxe salvação, cura e libertação. Ela foi liberta daquele mal, para que nunca mais ela viesse a sofrer da maneira que ela sofria. Porque, irmãos, a mulher sofria 12 anos, para alguns isso é normal. Zaqueu, ele era um publicano, para alguns isso era normal, mas entenda isso. Zaqueu era um publicano, então ele vivia envergonhado. O povo de Israel, porque ele era judeu, o povo de Israel odiava ele, porque ele trabalhava para os romanos. E os romanos odiavam ele, porque ele era judeu. Então ele era rejeitado pelos romanos e ele era rejeitado pelos judeus. Ele era um homem cancelado na linguagem de hoje. Ele era cancelado, nem a família dele recebia ele. Ele era um homem humilhado pela sociedade, porque ele era um judeu trabalhando para Roma, e humilhado por Roma, porque ele era um judeu trabalhando para Roma. Agora Jesus o vê no alto da figueira e fala para ele assim, hoje eu vou pousar na tua casa. Irmão, hoje eu vou dormir na tua casa. Eu vou dormir na tua casa, então, irmão. Jesus, ele olha para aquele homem e fala assim, hoje eu vou pousar na sua casa. Hoje Jesus está dizendo para todos aqueles que desejaram ver Jesus hoje aqui. Irmãos, eu só sou um instrumento. Eu vim lá da Baixada Santista para ser boca de Deus para a tua vida. Eu só sou um instrumento para dizer para você, você veio ver a Jesus e hoje Ele vai contigo para a tua casa. Eu vou repetir isso e aí se você tiver juízo, você vai dar o glória a Deus mais alto dessa noite. Hoje Jesus vai para a tua casa. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui, oh aleluia. Jesus vai para a tua casa e onde Jesus está, a paz está. Onde Jesus está, a alegria está. Onde Jesus está, não falta pão. Onde Jesus está, não falta amor. Onde Jesus está, não falta nada. Hoje Jesus vai para a tua casa, glória a Deus. Julgaram Jesus dizendo, tu vai para a casa de um pecador. Mas aquele homem estava demonstrando fé, irmão. Aquele homem desceu e disse para Jesus assim, Senhor, olha só. Eis que dou aos pobres metade dos meus bens. No começo disse que ele era rico, ele ainda dava metade de tudo que ele tinha e continuava rico. Eu dou sempre para os pobres metade do que eu tenho. Irmão, você nunca vai conseguir comprar alegria. Você nunca vai conseguir comprar paz. Você nunca vai conseguir comprar aceitação. Eu dou para os pobres metade de tudo que eu tenho. Olha, e tem outra coisa. Se alguém eu roubei, eu quero devolver 4 vezes. Eu quero devolver quadruplicado. Jesus disse, hoje a salvação entrou na tua casa, porque eu vim buscar, aleluia, eu vim buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Irmão, Jesus veio ao mundo para buscar e salvar todos os perdidos, e eu estava incluído nessa lista, você estava incluído nessa lista. Jesus veio buscar você, aleluia. Agora imagina, o ser humano sai lá do Brasil para Jesus buscar você em Braga. Há um propósito de Deus para a tua vida nessa terra. Há um propósito de Deus para a tua vida nessa cidade. Há um propósito de Deus para a tua vida nessa igreja. O Senhor te toma pela tua mão direita, te capacita, te enche do Espírito e faz você viver o propósito extraordinário que Ele tem para a sua vida. E só quem não quer isso, pelo amor de Deus, fique calado, mas quem quer, reaja. Aleluia. Às vezes é difícil até reagir, né? É difícil reagir. Aí o Corinthians vai jogar, o cara reage. O Porto vai jogar, o cara reage. O Benfica vai jogar, o cidadão reage. Reage diante de Jesus, reage. O cara falando assim, todo torcedor do Porto é maluco. Eu falei, maluco é o torcedor de Jesus, irmão. Na minha alma. Na minha meia dúzia de torcedor do Porto faz um barulho lascado nos ônibus por aí, não é assim? Nos autobus. Mas imagina meia dúzia de crente cheio do Espírito Santo que pode fazer nessa terra. Eu vou falar de novo então em o nome de Jesus. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, então reaja diante do Cristo. Aleluia. Aleluia. Lucas 17,
vai contar a história de 10 leprosos, e você também conhece essa história. Eu só trouxe histórias conhecidas hoje aqui. A Bíblia fala que dos 10 leprosos, ele manda os 10 se apresentarem aos sacerdotes. Já fechei a Bíblia porque a pastora Ana Paula mandou um WhatsApp aqui dizendo que está acabando. Brincando, pastora, com todo respeito. 10 leprosos foram se apresentar ao sacerdote, é o que a Bíblia fala. No caminho, os 10 foram curados. Um aleluia e um glória a Deus. Nós vamos botar fogo em Braga, irmão. Olha aí. Os 10 foram curados. Só um voltou para agradecer. E esse um era samaritano, a Bíblia diz. Era estrangeiro. Olha, depois você lê, Lucas 17. Só um voltou para agradecer e esse um é estrangeiro. O que você é aqui em Braga? Você está aqui para agradecer? Então agradeça aquele que vive para sempre. Quando ele voltou, ele pergunta, cadê os outros 9? Ele não sabia a resposta. E ele disse, Senhor, eu estou aqui para dar glória a Deus. Depois você lê, ele diz assim mesmo. E só um voltou para dar glória a Deus. Olha aí, glória a Deus. Pelo amor de Deus, irmão, acompanha essa irmã aqui. Só um voltou para dar glória a Deus. Mas eu entendi o pensamento de vocês. Só um voltou para dar glória a Deus. Ela deu glória a Deus, você falou um, tá bom. Jesus olha para esse um e diz assim, hoje salvação chegou na sua casa. Hoje você está vivendo sozo, você está sendo completamente livre, curado, liberto. Você foi curado da lepra, agora você vai ser salvo e vai viver a libertação. Nunca mais vai ter nada que te prenda, nunca mais vai ter nada que te amarre. Eu estou declarando aqui, irmãos, não vai ter mais nada que prenda você, não vai ter mais nada que amarre você. Você está totalmente livre. Alguém dá um salto da cadeira e dá um glória para Deus. Agora vai, conversando com a pastora Ana Paula ontem, ela disse assim, ó, só não pode passar das 2 da manhã. Eu falei, falou não. Hoje a salvação chegou na tua vida e na tua casa. Aquele um era estrangeiro, mas a salvação, que era Cristo, chegou para todos os locais. Eu estou querendo declarar que Deus às vezes vai usar um estrangeiro para alcançar os locais. Braga precisa de Jesus. Irmão, deixa eu falar isso melhor. Eu tenho um filho que mora aqui há 3 anos. Braga não precisa de brasileiros. Braga precisa de Jesus. E vocês serão responsáveis por alcançar o povo de Braga e de todas as cidades ao redor. Segundo eu vi e eu li, Portugal tem 159 cidades, eu não sei se eu estou correto. 159 cidades. Nenhuma dessas cidades precisa de brasileiros. Não. Ah, precisa para trabalhar. Irmãos, não precisa de brasileiros. Nem o Brasil precisa de brasileiros. Os brasileiros estão no Brasil, só estão fazendo o que estão fazendo lá. Você sabe das notícias, né? Não quer nem voltar, né? O Brasil precisa de Jesus. Braga precisa de Jesus. Portugal precisa de Jesus. Cristiano Ronaldo precisa de Jesus. Se Jesus alcança um peixão daquele, quantas pessoas não vão se converter ao Cristo que aquele homem se converteu? Hoje o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, a salvação chegou na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na rua que você mora, na escola que você estuda. A salvação veio para mudar a história dessa cidade, para mudar a história da sua vida. Ei, Cristo mudou a história da minha vida. E se Ele mudou a história da tua vida, fique de pé, dando um brado de aleluia ao Senhor.
Vamos lá? Declare o nome dele, declare.